Você já se perguntou por que a dor mental existe? Se existe acaso ou se há um plano, um propósito, por trás do sofrimento que corrói a mente, rouba a paz, isola a pessoa do mundo? Hoje vamos enfrentar essa pergunta urgente, silenciosa, que muitos evitam, mas que clama por resposta. Para que a doença mental? Alberto Almeida nos conduz por um mergulho intenso entre ciência, alma e espiritualidade, mostrando que algo essencial está faltando nos olhares fragmentados da medicina e da psicologia. Que quando tratamos só o corpo, esquecemos a presença imensurável do espírito. Você está preparado para ver a doença não como condenação, mas como mensagem de resgate? Como um convite radical à cura da alma, ao reencontro consigo mesmo? Fique comigo até o fim, porque o que vamos ouvir pode sacudir suas crenças, acender sua compaixão, mudar sua forma de ver seus próprios limites. Assista até o fim. Comente. Sinta esse chamado. Essa conversa pode salvar vidas, a sua e a de quem você ama. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha o olhar quente e profundo e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias desarmadas, nem escudo nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio, agitou a nossa alma, tirou o nosso trauma e nos deu a sua paz. Esta é uma grande síntese da contribuição que o Espiritismo tenta replicar na atualidade. Porque detemos hoje uma historiografia que nos fala da necessidade de podermos olharmos-nos de uma forma mais abrangente para podermos encontrar respostas para perguntas que ainda nos desafiam enquanto seres humanos debruçados na academia. Quando a história nos traz o mergulho do grande holandês Leeuwenhoek, Anton Leeuwenhoek, multiplicando a sua aparelhagem para poder melhor enxergar o mínimo, fazendo a composição de mais de 275 lentes de aumento para enxergar aonde estava a doença e contribuindo deste modo para que pudéssemos antever o micro-organismo e o microscópio, nós vamos observar que a humanidade vem num crescendo e é compreensível que esse crescimento ele tenha se feito num ângulo, numa perspectiva. E ele foi feito em razão de que o conhecimento humano no Ocidente ele precisou experimentar uma fragmentação, porque a teologia dominava o conhecimento de forma férrea. Tudo que se distanciasse do conhecimento bíblico não poderia naturalmente ser divulgado. Havia uma perseguição. A fogueira, por exemplo, a prisão, eram os espaços reservados àqueles que tentassem ousar, discordar da posição teológica dogmática. E foi nesse vão da história que Francis Bacon, René Descartes trouxeram as suas contribuições a partir do século XVI, abrindo um espaço para que as diversas disciplinas acadêmicas pudessem avançar. Agora, refugiadas numa antítese, o materialismo, e o materialismo ateísta, necessariamente. Saímos de uma religiosidade limitante, dogmática, para um outro extremo. E nesse outro extremo é que surge Leeuwenhoek, fazendo esse mergulho dentro da matéria para poder encontrar aquilo que era o adoecimento. Mas Giovanni Battista Morgani, o pai da anatomopatologia, deveria, estudando os cadáveres, fazer a sua contribuição dizendo que a doença ela vinha em função da desestruturação do órgão. E ele, fazendo as necrópsias, fazia esse estudo e dava um salto de qualidade para que pudéssemos saber de onde vem a doença,
qual a origem da patologia. Mas nesse caminho, o alemão Rudolf Virchow, o grande médico alemão, haveria de dizer, numa análise mais detalhada, de que não, de que a doença ela vem da célula. A célula adoece o órgão e o indivíduo, então, enfermo, pode morrer. Essa contribuição deveria receber um benefício ainda muito maior, porque o que fazia a pessoa adoecer? Entrevia-se os miasmas. Era algo que vinha de fora. E com a contribuição de Louis Pasteur e de Robert Koch, a bacteriologia, o microscópio, abriu espaço para o estudo dos infinitesimais, para os micro-organismos. Eles é que faziam a célula, o órgão. Eles faziam a patologia e agora era possível, portanto, saber a causa da doença. Nesse caminho de poder decifrar pelo que uma célula era afetada pelo micro-organismo, surgiu Gregório Mendel, que estudando a célula, pôde perceber na sua composição nuclear os genes e trouxe a contribuição, como pai da genética, de que o ser humano ele tinha nessa estrutura da célula, no núcleo e nos genes, talvez, as explicações para a vulnerabilidade da célula, do organismo, à enfermidade, às agressões e, portanto, ao adoecimento e à morte. Essa tese, que há bem pouco foi desbancada com o projeto Genoma, que estudando o mapeamento dos nossos genes, descobriu de que nós não tínhamos 100 mil genes, como era a pretensão dos cientistas a princípio. Temos aproximadamente um pouco mais de 26 mil. Algumas leguminosas têm mais do que o ser humano. O chimpanzé tem 1% a menos que o ser humano, e só. Então viu-se que a genética, ela naturalmente não explica a causalidade das doenças e nem é possível operar uma terapia gênica, porque a genética em si mesmo foi uma grande frustração daquilo que era a expectativa dos cientistas. Mas Fleming, no ano de 1928, descobriu a penicilina. Foi o grande salto para matar os micro-organismos que destruíam as células, que afetavam os órgãos, que geravam as enfermidades e que levavam à morte. Com Fleming, que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1940, em função da sua descoberta, abriu-se o espaço para a antibiótico-terapia. Hoje temos os fungicidas, que matam os fungos. Hoje temos os antivirais, numa tentativa de controlar o desenvolvimento dos vírus. E, curiosamente, esse avanço todo que nós fizemos não foi capaz de deter a enfermidade, muito embora foi capaz de controlar as epidemias, mas não foi capaz de poder trazer respostas plausíveis para erradicar a enfermidade de uma forma bastante ampla, porque hoje tem as superbactérias, as bactérias que se multiplicam, que sofrem mutações e enfrentam os antibióticos que começam a funcionar como se fosse leite para que elas pudessem se desenvolver. Como que? As bactérias grandiosas, as superbactérias, ameaçam todo o conhecimento da antibiótico-terapia, porque em função do uso abusivo dos antibióticos, há muitos micro-organismos que resistem a essa terapêutica destruidora dessas pequenas manifestações de vidas infectantes e virulentas. Assim sendo, nós estamos no impasse também porque surgiram, de uma forma muito mais intensa, as patologias degenerativas, as patologias que desafiam os aspectos da nossa defesa imunológica, processos degenerativos que surgem do nada e que a medicina até hoje não consegue explicar pelo que um organismo se autoagride num processo autoimune e entra num processo de degeneração, às vezes levando à falência sem que se nada possa fazer a não ser minimizar o sofrimento através da medicina paliativa. Esse caminho, ele vem se fazendo portentosamente, mas no âmbito mental surge ainda desafios mais avantajados. Quando Freud, no final do século XIX, início do século XX,
pôde mergulhar no psiquismo e descobrir de que muitas das doenças que a gente traz, elas são originárias do nosso inconsciente. Bloqueios, inibições, castrações da nossa energia sexual. Ele focou na energia sexual. A grande contribuição de Freud foi descobrir a sexualidade infantil. E talvez a sua limitação foi reduzir todas as doenças a essa possibilidade. A psicologia freudiana, estudando as manifestações da doença através da energia de vida, a energia psíquica, a libido, que sofria resistências dos pais, do ambiente, castrações, impedimentos. E quando não soubesse fazer esse contorno, como uma fumaça jogando pela chaminé, era necessário abrir uma janela para que a fumaça, nessa metáfora, usada por ele, não pudesse intoxicar as pessoas. Essa janela era as doenças, os sintomas. Mas a análise freudiana, ela se reduziu a olhar o ser humano dentro daquele olhar materialista ateísta. Ele qualifica o psiquismo humano como sendo uma máquina. A estrutura do psiquismo humano, ele chama de aparelho psíquico. Porque até hoje a medicina nos olha como se fôssemos uma máquina, e os profissionais que devem atender a saúde do ser humano, como se fossem técnicos, como se fossem aqueles que deveriam fazer as substituições adequadas das peças que estão, por assim dizer, comprometidas. Esse é o olhar inspirado todo no materialismo, inspirado na escola de Koch, do século II, que propõe uma análise da saúde humana dentro de uma visão mecanicista, organicista, materialista, e que vai dividindo e separando o ser humano para encontrar o defeito. Por isso, nós encontramos uma medicina cuja ponta do iceberg é a doença, e nós nos detemos nela, e o que é importante são os especialistas, aliás, os super especialistas, porque há subespecialidade. Você procura um oftalmologista para tratar o seu olho, um cardiologista para tratar do seu coração. Dependendo do problema do seu coração, você procura um subespecialista na cardiologia que vai tratar dos ritmos, ou que tem uma intervenção de natureza cirúrgica, mas só no coração, ele não opera outra área. Se é o oftalmologista e o problema é na córnea, você vai procurar um especialista na córnea. Se é na retina, no sistema nervoso, você vai procurar alguém que seja subespecialista dentro da oftalmologia em retina. Nós caminhamos para a superespecialização dentro deste horizonte técnico para encontrar a enfermidade e devolver a saúde. E o psiquismo? Onde está a doença psíquica? Se Freud trouxe esse olhar psicológico, não obstante fosse médico, e se Jung avançou fazendo esse estudo, ainda hoje nós patinamos, porque a psicologia e a psiquiatria não conseguiram avançar para além de uma vida só. Elas estão ainda, como todas as outras disciplinas, olhando a saúde humana ou a doença dentro desse olhar materialista ateísta, ou seja, nós fragmentamos o ser humano. Medicina, saúde, doença, olhada pela medicina e através das ciências que se debruçam sobre o corpo de um lado, religiosidade para o outro, filosofia para o outro e arte para o outro. Nós separamos, esquartejamos o ser humano e, por assim dizer, durante 4 para 5 séculos, nós estamos ainda precisando reencontrar esse ser humano. É nesse vão da história que nós vamos encontrar a possibilidade da contribuição espírita. Porque somente nos últimos tempos as ciências têm se aproximado do aspecto espiritual timidamente. Porque há um rechaço da religiosidade, há um incômodo que se faz em todas as disciplinas científicas. Nós não podemos desconsiderar que Freud tinha razão de que a religiosidade era muito castradora do ponto de vista sexual. E as histerias nos homens e nas mulheres, elas abundavam em função desse olhar religioso castrativo. Karl Marx tinha razão na sua análise sociológica quando dizia que a religião era o ópio do povo, porque na verdade ela era usada, até então, para manipular as consciências.
Allan Kardec, conseguiria dizer a mesma coisa, dizendo que, infelizmente, a religião sempre foi instrumento de dominação. Mas a proposta que o Espiritismo traria no Ocidente seria inteiramente renovadora. Ele ousaria fazer a reconexão das quatro partes. Ele tentaria reunir artisticamente ciência, filosofia e religião. E o olhar para o ser humano seria um olhar que transcenderia o corpo sem abandoná-lo. Assim sendo, quando se faz uma perspectiva de análise da saúde humana, nós olhamos o corpo, mas não nos detemos nele. Porque o corpo é apenas o fenômeno dos efeitos finais. É a ponta do iceberg, é 5% daquilo que transforma-nos em seres enfermos. As ciências que cuidam da saúde, cuidam apenas da patologia, da doença, da etiologia no corpo, mas não vão além daí. A psicologia, a partir de Freud, Jung, Stanislav Grof e outros que foram aprofundando, desceram um pouco, entraram na mente, mas ficaram aí. E somente agora, nos últimos tempos, nas 3 últimas décadas, surgiu a psicologia transpessoal, incluindo a dimensão do espírito. A doutrina espírita, há 160 anos quase, ela nos traz essa visão de que nós precisamos olhar a nossa saúde, valendo-nos de tudo que nós construímos pelo tecnicismo, pela ciência acadêmica materialista, mas será insuficiente a resolução dos nossos processos mais dramáticos se ficarmos apenas aí. Se ficarmos perseguindo uma bactéria, um fungo, um vírus, achando que eles são os demônios da atualidade. Ou achando que simplesmente o acaso genético nos encontrou. Ou achando simplesmente que os nossos pais são culpados de tudo, porque nos geraram um corpo deficiente. Ou simplesmente achando de que nascemos sobre uma má estrela e a má sorte faz-nos adoecer. Essas explicações, todas elas, são insuficientes para que possamos entender essa dinâmica do ser humano, que é muito mais do que um ser humano, é um ser transhumano. É um ser que antecede o corpo e que sobrevive o corpo. Sem abandonar tudo que foi estabelecido enquanto conhecimento científico, o Espiritismo faz uma proposição, faz um nexo, faz uma fermentação para que o ser humano e as ciências possam transcender-se a si mesma e possam incluir a dimensão espiritual para encontrar as razões profundas das enfermidades e as curas, os tratamentos profundos de tudo aquilo que nós tentamos em vão, muitas vezes, curar. Ou seja, o nosso olhar tem que ir para além do corpo, para além dos efeitos, dos resultados. Nós temos que ir para as determinantes profundas, para os processos causais profundos. E quando nós vamos fazer esse mergulho, às vezes ele está, como Freud dizia, nesta vida. Como, por exemplo, eu vi uma paciente minha, eu disse, coloque aí o seu espaço de vida no chão. Ela levantou, pegou alguns instrumentos que eu uso, brinquedos, colocou assim um espaçozinho, eu digo, entre nele. Quando ela entrou, ela não conseguia nem entrar. Eu disse, e onde é que está sua mãe? O espaço da sua mãe. Ela levantou os olhos e disse, é toda essa sala. E eu compreendi que ela estava no útero. Ela estava como uma adulta, independente, profissionalmente e economicamente, mas emocionalmente agarrada na mãe. Não conseguia emancipar-se do lar, não porque não tivesse autonomia econômica, ela não tinha autonomia emocional, ela não tivera a possibilidade de avançar. E então nós fomos mergulhar nesse conflito, porque ela tinha um conflito de que ela não era amada pela mãe. E havia dentro dela um segredo que ela não compartilhava com ninguém, de que ela suspeitava de que ela não era filha da mãe. Quem não é filho da mãe, né? Eu conheci a mãe dela era a cara dela. Como é que aquela pessoa não conseguia compreender
pela evidência física que ela era filha da mãe dela, de que ela era uma fraude, de que a mãe dela fraudou dizendo que era filha, mas ela tinha sido adotada. E ela tinha tanto medo que ela não era capaz de perguntar. Às vezes as evidências físicas, elas são patentes, mas se há uma interdição mental, nós não conseguimos validar a realidade material. Então, eu fiz ela mergulhar no processo de análise para o útero. E ela foi para uma gestação que inicialmente foi formosa. Ela descreve a banqueta, descreve várias cenas, descreve a mãe conversando com ela, tocando-lhe o ventre. Mas quando chega na idade de 8 meses de gestação, a mãe entrou em crise. Porque na gestação anterior, a mãe tivera um filho que nasceu morto. E aí, ela, com receio de perder o filho novamente, começou a não querer que a gestação fosse adiante, com receio de que a criança morresse. E ela começou a resistir e começou a entrar numa paranoia. E ela, a criança, compartilha o psiquismo da mãe, como nós já depreendemos. Tudo que acontece no psiquismo e no organismo materno, a criança é mais do que uma testemunha, ela é um co-participante. E o processo evoluiu. Quando ela foi ter o parto, a mãe dela entrou num surto no momento em que ela teve a criança. Porque a criança não nasceu e não podia nascer, o colo não abria, porque ela não queria que a criança nascesse morta. Ela já estava num processo psiquiátrico, por assim dizer, e quando o obstetra fez a intervenção de natureza cesariana, quando tirou a criança e quando colocou a criança para ela empurrou a criança e disse: essa não é a minha filha morreu. Esse ato de repúdio pós-nascimento, nada obstante tenha tido 6 meses de contato amoroso, esse ato foi tão agressivo, porque também o médico, aqueles que somos médicos, não somos preparados para tratar as emoções. Nós somos técnicos do corpo. A gente não quer nem saber como é que você está. Eu quero saber do seu olho, se eu cuido do seu olho. O dermatologista, eu vou na sua pele, eu quero saber da sua pele. Às vezes eu nem olho para o seu olho, porque eu sou um dermatologista. Onde é o seu problema? Eu não estou tratando uma pessoa, estou tratando um pedaço da pessoa. Isso é muito perigoso. O colega, obstetra, agarrou a criança e disse: esse é seu filho! E começou a gritar e ficou aquela zorra total, como se diz no Brasil, aquela confusão, porque a mãe repudiava a criança e ele gritava com a mãe para a mãe aceitar a criança. Esse ato determinou que a filha pudesse não só repudiar a mãe, mas repudiar todas as pessoas de branco, porque o médico estava trajado com uma bata branca. Ela não suportava barbeiro, médico, pai de santo, nada disso ela gostava, porque tudo que era de branco, ela tinha uma inconsistência, tinha um conflito tão marcante que foi essa experiência. Estava mais de 29 anos vivendo esse drama, que estava relacionada analiticamente a um processo do parto, que os psicanalistas hoje mergulham com muita profundidade nessa análise. Mas há situações que essa vida não se explica. Eu estava cuidando de uma pessoa que viaja ao Brasil regularmente, porque é um profissional da fisioterapia de alto gabarito e é chamado para participar de cursos, está ligado ao governo, nas estruturações regulamentares em relação da profissão, e de repente surgiu um medo dele fazer a viagem de avião. Ele que viaja a todo tempo, surgiu um medo. E esse cidadão, que é um amigo meu, disse: Alberto, eu não sei o que aconteceu comigo. Surgiu um medo, eu não consigo viajar. Eu não consigo me aproximar do aeroporto. E ele é uma pessoa muito sensível. Eu, então, fui fazer a análise para avaliar o drama, o conflito, a nascente do conflito, porque não havia conflito. De repente surgiu um medo. Ele ia fazer uma viagem para o Rio de Janeiro, Belém para o Rio de Janeiro, que todo mundo quer de Belém ir para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é uma cidade muito boa. Quer dizer, era mais um motivo para querer ir, não era do Rio de Janeiro para Belém, né? Que talvez houvesse alguma dificuldade. Então, surgiu um medo. Então, eu fiz
2 intervenções, e apenas 2. Veja como a mente é fantástica no ponto de vista da sua psicodinâmica. Ele estava apresentando um quadro psiquiátrico que a gente chama de fobia simples. Era uma fobia pontual. E as fobias pontuais, elas têm habitualmente uma causalidade fácil de remover. E dentre os trabalhos dos 2 que a gente fez, eu vou narrar um apenas. Ele era um pesquisador inglês e foi fazer uma expedição. E com ele ia outros pesquisadores. Eram 3 outros pesquisadores, dentre os quais 2 eram mais jovens. E outros 2 eram diríamos assim, já mais experientes. E ele estava chefiando a expedição. Os pais dos 2 mais jovens fizeram 1000 recomendações para que ele cuidasse dos 2 mais jovens. E assim foi, na medida em que ele foi escalar uma montanha que estava gelada, ele foi dando esse trato adequado com toda a sua proficiência. Quando chegou numa determinada instância, em que o grupo se reuniu, os 2 estavam inseguros, os 2 mais jovens. E os 2 mais experientes aconselharam a ele, que era o chefe da expedição, que eram 5 pessoas, que eles ficassem aquela noite ali e seguissem só no dia seguinte. Ele disse que não, que havia chance de chegar a um outro patamar, porque precisava ainda de fazer 2 escaladas dentro de 2 tempos. Ele disse que dava para chegar no outro lugar. E como ele era o chefe, a despeito dos 4 dizerem não, ele fez valer a sua opinião e começaram a escalar. O tempo foi ficando mais difícil, os garotos, que eram adultos jovens, ficaram mais estressados, mais inseguros. E quando ele vai chegando, em função do tempo, ainda precisando de mais tempo para poder chegar onde tinha que chegar, um deles escorrega. E quando escorrega, leva o outro. E ele segurou a corda e ficou na dúvida, o que eu faço? Segurando a corda, corta a corda ou vai junto? Ele cortou a corda, caíram os 2 pesquisadores jovens e o outro mais experiente que estava atrás, e o outro ficou na base. Um ficou na base. Subiram os 4 e ficou um na base. Ele acabou de subir, chegou no patamar aonde era para chegar, e pela manhã, quando ele vai olhar, ele vê os 3 mortos. E ele então é açoitado pela angústia que o acompanhou durante a noite inteira. O que a comunidade científica vai dizer de mim que cortei a corda? E ele então, sem conhecimento da transcendência, se joga e se mata. O quinto pesquisador que ficou na base, depois quando sobe, encontra os 3, a corda cortada, depois sobe mais um ponto e encontra o pesquisador mor, também morto. As exéquias são feitas e ele, fora do corpo, acompanha tudo sem entender. E tem a possibilidade de avaliar o drama dos pais que lamuriavam, que tinham confiado os seus filhos àquele pesquisador, que, por certo, não teve o cuidado suficiente com ele. E ele, depois de um longo tempo de sofrimento após o enterro, ele é resgatado e é atendido. O motivo foi o suicídio. Mas qual foi o motivo real? Foi ele ter feito valer a sua opinião e não a do grupo. Porque cortar a corda era um mecanismo de sobrevivência. Ele poderia e deveria fazer. Mas o problema não foi a corda ser cortada. O problema foi ele ter, goela abaixo, feito valer os 4 subirem com ele. Quando aqueles 2 pesquisadores mais novos e o mais velho, e ele sobe os 4, ele, a despeito de contrariar o grupo inteiro, isso gerou nele uma responsabilização da qual ele não sustentou, ele viu que foi demasiado e se sentiu culpado. E simplesmente, nós já tínhamos feito uma outra sessão, uma outra ocorrência que eu não vou descrever, e ele voltara para essa sessão, antes de iniciar a sessão, e disse assim: é incrível, Alberto, eu não só não consegui entrar numa agência de turismo, mas eu consegui tirar o bilhete da internet, que eu não conseguia fazer isso, com medo. Eu consegui tirar. Eu espero que eu consiga tirar o medo completamente. Essa segunda sessão foi o suficiente.
Ele viajou para o Rio de Janeiro, voltou. Quando nós tivemos um novo encontro, eu perguntei para ele, mas não está claro para mim o motivo, por que você ia no Rio de Janeiro olhar sua mãe? Ele disse, não, eu não ia no Rio de Janeiro olhar minha mãe. Eu ia no Rio de Janeiro agenciar um pós-doutorado e aproveitar e ia visitar minha mãe. Porque, a princípio, ele tinha me dito que ia visitar a mãe. O agenciamento do pós-doutorado o remeteu à experiência do cientista que ia escalar a montanha. Esse foi o gatilho que o remeteu a acordar uma memória conflitiva de culpa e que fez surgir uma fobia circunstancialmente e travá-lo. E depois destravá-lo na medida que a gente fez esse mergulho, e há toda uma técnica, além da lembrança, para elaborar esse conflito e dissolver o comando negativo, transformando no comando positivo. Ele conseguiu naturalmente fazer a viagem, voltar, e esse processo de medo, aliás, até encontrei ele já depois no avião, ele e a esposa no avião, depois desse trabalho. Esse olhar nos fala de que o nosso psiquismo é infindável. E só esse olhar da reencarnação faz-nos entender as patologias mais simples de alguém que tem uma trava em função de um problema dessa vida, ou de patologias mais simples ou mais complexas, que tem uma trava que está relacionada a uma experiência de vida anterior ou a várias experiências de vida anterior. Assim sendo, quando nós olhamos uma pessoa que não consegue se levantar diante de um grupo, ou um grupo como esse aqui, ela não consegue nem entrar porque ela tem fobia social, é impossível para a psiquiatria hoje, uma psiquiatria centrada na biologia, porque a psiquiatria hoje, ela é fundamentalmente biológica, muito embora não só seja. Há outros grupos que pensam diferente, mas a maioria pensa biologicamente. E o olhar, por ser biológico, tem que se tratar o cérebro, e fica fundamentado só no remédio. Então, esse olhar de que o ser humano adoece porque o sistema nervoso está doente, ele contradiz na atenção básica de saúde, quando a principal queixa, pasmem, são somatizações. É a mente que somatiza e a pessoa adoece. A psiquiatria pensa exatamente ao contrário, fazendo-nos entender de que a mente adoeceu porque o cérebro adoeceu. Há uma contradição aí que é própria de uma visão do ser humano olhado só do ponto de vista materialista. Então, a psiquiatria, ela olha o ser humano numa vida só. Como é que explica uma fobia social? Faz-se análise, mergulha-se nas psicoterapias tradicionais e não consegue-se saber a causa. E se reduz os efeitos, apoiados com um apoio psicoterapêutico com medicamento, e às vezes consegue-se resultados precários, dependendo da intensidade da fobia social. A pessoa não consegue estar num grupo, não consegue se levantar na escola e fazer uma fala para um grupo de 10 pessoas, não consegue ir a um aniversário onde tenha muitas pessoas. Ela traz dentro de si, no olhar espiritista, uma sequela ou um adoecimento, uma chaga que ainda não curou, e que faz com que ela trave por mecanismos de autoproteção. São pessoas que habitualmente lesaram grupos, tiveram atitudes delinquentes, usurparam da crença dos outros como um mal religioso, fizeram a expropriação pública como um político e assaltaram os cofres públicos, lesando a população que o elegeu. São pessoas que se comprometeram publicamente e não foram justiçadas. Não tiveram, portanto, a justiça que se lhes alcançasse. Agora ela vem e quando vê o público, parece que ela vai ficar presa, parece que ela vai ser descoberta. Então, como mecanismo de defesa, ela recua. É o processo de culpabilidade que faz com que ela recue para evitar ser descoberta, porque a sua consciência lhe diz de que ela infringiu uma lei cósmica de cooperação. Ela usou de má fé. Ela lesou-se a si mesma quando lesou os outros. E agora ela ressurge e traz uma psicopatologia vulnerabilizante.
como tal acontece com alguém que com 12, 13 anos surta e faz um quadro esquizofrênico e nunca mais volta ao normal. A esquizofrenia hebefrênica, essa que surge na fase da adolescência, é a mais invasiva. E a despeito de todo o atendimento psicoterapêutico e medicamentoso, é uma doença que tem dificuldade de remitir, de ceder. Ela evolui, às vezes, mesmo bem tratada, mas a sua evolução é precária e, habitualmente, o psiquismo, com o tempo, vai ficando sequelado num quadro que é crônico, que é habitualmente irreversível e que leva para a desagregação do psiquismo, com a sintomatologia de alguém que não consegue manifestar a afetividade, que não consegue abraçar você, que não consegue sorrir, por exemplo, e que apresenta os conflitos, os seus delírios, esses quadros que às vezes perturbam toda a família. E aí, como é que a medicina, a psicologia, as diversas psicologias podem entender um drama como esse? Só uma visão reencarnacionista pode nos dar a explicação de que alguém, às vezes, entra num estado tal que surta, que parte. Esquizofrenia, esquizo, partição, quebra. Há uma quebra na unidade psíquica. Sabe quando você vai e vê uma ocorrência dramática que você fica abestalhado ou desmaia? Por que você desmaia quando você tem que manter lucidez? Para carregar uma pessoa, a sua mãe que você encontrou em casa no chão. Você tem que ir tomar posição, agir. Você olha a sua mãe e desmaia. E fica você e a sua mãe lá. Você não sabe se ela está morta ou não está. Você também caiu lá. Esse é um mecanismo de autoproteção. A gente rompe com a realidade da lucidez e desmaia. Ou como uma mãe que tive a oportunidade de ver no asfalto, no sol a pino, cujo caminhão passou por cima do seu filho de 7 anos e ela acariciava a cabecinha do filho e dizia: meu filho, levante, meu filho, está na hora de acordar para ir para a aula, levante. E a multidão no entorno e aquela mulher querendo acordar o filho para ir para a aula. O quadro de perder um filho atropelado é tão traumático, é tão difícil que ela surta, ela desconecta e fica vivendo uma realidade que não é a realidade. É uma forma de autoproteção. É comum a gente ver no enterro, o morto está lá e a pessoa está aqui, está rindo. E vai abraçar é o filho, a esposa, o esposo, né? Às vezes a esposa é o esposo porque está feliz mesmo, porque o outro já foi e já devia ter ido, conflito e tudo. E a pessoa está feliz. E ela sabe que ela está feliz e os outros, quando a veem, traem-se e ao invés de dar peso, me dão parabéns, parabéns. E é um ato falho da pessoa que perdeu e que lutou e o do outro que vem celebrar a livração, o livramento, como diz os nossos irmãos protestantes, o livramento, que se livrou. Não estou falando desse caso, eu estou falando do outro, que a dor foi tão grande que a pessoa está ali, não derrama uma lágrima, para depois cair numa rede, numa cama e precisar de ajuda até medicamentosa, porque não consegue nem fazer o luto de tanta dor que é. Esse quadro de desconexão é o que acontece quando alguém comete delitos gravíssimos. O espírito André Luiz descreve isso no livro No Mundo Maior, com o título do capítulo Estranha Moral. Alguém que comete um crime não se recupera, ninguém sabe, mas a consciência sabe. E o indivíduo vai e desenvolve, faz um quadro psiquiátrico que a gente chama de esquizofrenia, que é esse quadro de ruptura da integridade da mente, quando você tem um aplanamento da sua afetividade, você tem um comprometimento da sua capacidade de juízo, o seu pensamento fica comprometido, a sua estrutura mental sofre penosamente. E isso é um jeito de você, de uma certa medida, se defender. Esse é um quadro que surge na juventude e os pais e os médicos às vezes se sentem inoperantes, os profissionais. E os pais ficam desadorados, vêm ao centro espírita achando que é um problema de espírito. É muito comum isso. E não é problema de espírito, é problema do espírito reencarnado, mas não é influência espiritual. Na ânsia de cura. E às vezes ficam amargos, porque o filho, a filha não melhora. Eu quero dizer, meus irmãos,
que a reencarnação é uma psicoterapia. Aquele espírito que traz a fobia social, aquele que traz a esquizofrenia, o outro que traz o transtorno do humor bipolar, são transtornos avantajados que falam de um desequilíbrio de alguém que está fazendo o caminho de volta, de alguém que está retroagindo em razão do caminho para a lama que se projetou, agora ele está refazendo o caminho de volta. Meu pai tinha um transtorno psiquiátrico, tinha um transtorno do humor, era um bipolar. E era muito interessante, porque ele desencarnou com 92 anos. Com 92 anos, na UTI, nós ainda estávamos atendendo entidades vinculadas a ele. Eu frequento o centro espírita desde criança, porque a nossa família era espírita, nasci num lar espírita. Frequento reuniões mediúnicas desde criança, mesmo numa idade que não deveria estar participando, mas a cultura familiar me colocou. Eu acompanhei espíritos vinculados ao meu pai a vida inteira, atendendo as entidades. Às vezes mais, às vezes menos. Um irmão meu desencarnou e quando se comunicou disse: mano, vocês precisam ver o que é o nosso pai sair do corpo e ter que enfrentar multidão. O comprometimento dele foi coletivo. O comprometimento dele foi com o poder. E dá pena de ver porque é muito desproporcional. E quando a pressão era muito grande, ele desenvolvia a crise a despeito do remédio. E só reduzia quando a gente entrava com o apoio espírita ao lado do remédio e reduzíamos as interferências espirituais, que eram atendidas em grupo, e muitos espíritos em cada reunião, e aí passes, água fluidificada, e aí ele voltava para o eixo e ficava mais estável. Depois ia para a sua depressãozinha, depois voltava para o normal, e quando ele desequilibrava de novo, ele queria logo ser, sabe o quê? Presidente da República. Ele não queria ser vereador, não. Nem prefeito, ele queria ser o presidente da República. Ele dizia: vocês vão me ver subindo no Planalto. Eu digo: o papai já surtou de novo. E já tinha surtado. Ele tinha comprometimento com o poder. E nasceu com uma deficiência física que muitos hoje, até hoje, não sabem explicar. Se você consulta a embriologia, andrologia, medicina fetal, ninguém sabe explicar pelo que nasce uma pessoa com uma doença congênita. Hereditária, você tem os elementos hereditários e ainda pode argumentar. Mas congênita, porque uma pessoa nasceu uma mão. Meu pai nasceu torto do lado direito, a mãozinha, o pezinho. E aí a gente conversava com ele, mas por que eu nasci assim? Meu pai, o senhor aprontou demais. E nasceu assim. Aí a minha mãe disse: foi você quem pediu. Ele disse: eu vou pedir para vir torto. De fato ele não pediu, foi imposto. Porque ele usurpou. Então ele veio assim: pai, foi Deus que não queria perder você de vista, porque você foi muito peralta na outra. Nessa ele diminuiu a peraltice, diminuindo a sua mobilidade física. Mas não era suficiente, ele veio com um adoecimento mental. E quando, do seu adoecimento mental, quando ele entrava em crise, o exercício do poder brotava dentro dele. Num evangelho no lar, eu disse: pai, se o senhor pudesse ter feito o caminho escolar que o senhor tanto desejou fazer, o que é que o senhor ia ser? Desembargador. Quer dizer, ele não ia ser um operador do direito, um advogado, ele ia ser desembargador, que é o teto. Só faltava ele dizer juiz do Supremo Tribunal Federal. Porque se ele podia ser presidente, ele podia ser juiz do Supremo. E eu disse: nesse dia, e se o senhor fosse o desembargador, que seria de nós? Vocês estariam tudo perdidos. Ele tinha uma compreensão, ao mesmo tempo, de que o dinheiro para uma família que éramos 7, 8 depois, que chegou uma depois de acréscimo pela via da adoção, de que o exercício da pobreza era terapia para a família inteira. E de que muito dinheiro deveria fazer a família se perder inteira. Ele tinha essa consciência do planejamento espiritual dele. Mas ele tinha a imposição da lei para que ele trouxesse a deficiência, que estava no psiquismo, estava no corpo, a fim de que ele pudesse aproveitar a encarnação. Não castigo divino. Não é nenhum espírito que chega: vamos alterar ele aqui agora. Não é assim. É o próprio psiquismo que lesa a si próprio, lesa o corpo perispiritual, e quando vai modelar o corpo físico, traz a alteração congênita.
e traz a alteração do metabolismo cerebral. O metabolismo cerebral alterado é consequência, não é causa. É lógico que se você tem uma infecção e atinge o cérebro, afeta o psiquismo. Se você tomar uma dose de LSD, afeta o seu espírito. Se você tomar álcool, você fica bonzão, já fica gritando, você que tem fobia social, já vai subir numa mesa e já vai esquecer da fobia social e vai começar a cantar, falar. Afeta o cérebro, uma substância química afeta e perturba o espírito, perturba. E foi isso que Allan Kardec teve o primor de fazer, mostrando que o espírito, ele determina o corpo e que o corpo impacta o espírito. Ele influencia o espírito e por isso nós precisamos tomar remédio quando é necessário tomar remédio. Por isso que a medicina, com todo o seu arcabouço, seu arsenal terapêutico, ela é importante. É por isso que existe o bisturi. Porque um tumor no cérebro, um aneurisma, por exemplo, que esteja comprimido uma determinada área, ele precisa ser tirado, porque ele comprime e dá repercussão na alma. E a pessoa começa a já perder a memória, já começa a entrar sonolento. Outro dia eu vi um amigo da área de saúde, um farmacêutico, começou a entrar em sono, foi ao neurologista, não era nada, e foi ao neurologista de novo, fez os exames, não era nada, fez eletroencefalograma, não era nada, e ao ponto de ele chegar na parada no semáforo, dormir. Como se tivesse um quadro de narcolepsia. E estava participando da reunião mediúnica e um espírito amigo disse, vá ao neurologista e peça que ele solicite uma tomografia computadorizada. O neurologista que acompanhava ele há muito tempo não conseguia fazer o óbvio, que era pedir uma tomografia computadorizada, porque todos os exames eram normais. E ele atribuía a processos psicológicos aquele sono e não conseguiu avaliar que poderia ser neurológico. Ele abriu, era um tumor que deve ter se desenvolvido em torno de 12 anos, segundo a análise do neurologista que operou, que foi fazer, o tumor benigno foi se desenvolvendo, mas foi comprimindo aos poucos. E por isso era silencioso, não dava sintomas gritantes. Mas chegou num determinado momento tal, o seu tamanho, que ele começou, no seu processo de compressão, a dar sonolência. Quando tirou o tumor, uma cirurgia que demorou mais de 12 horas, para se tirar sem lesar os neurônios, o cidadão simplesmente voltou ao seu normal. Aquele tumor, comprimindo o cérebro, afetava o psiquismo dele, estava gerando o sono e estava trazendo algum movimento no aspecto do seu humor. Ele estava mais irritado, que ele não sabia se era por causa do sono, mas ele dormia tanto, como é que podia ficar irritado com sono? Coisas bem discretas, silenciosas, sutis. Então o corpo afeta o espírito, mas o corpo decorre do espírito. Não é o cérebro que gera os sintomas psiquiátricos. E a pessoa é uma doente psiquiatricamente porque o cérebro adoeceu. Não, é a pessoa que é doente, altera o cérebro, que num circuito vicioso repercute no espírito. Quando a pessoa desencarna, ela ainda sai com a ressonância daquela patologia que ela viveu, às vezes, por 50 anos. Mas já sai, como meu pai saiu, com amplas possibilidades de poder gozar de um novo equilíbrio. O olhar para a patologia, sem nenhum masoquismo, na perspectiva espírita, é muito otimista. Porque a doença que nós não procuramos e que surge do nada, espontaneamente, é a doença que vem nos falar da cura da alma. E que, a despeito de toda a ajuda médica, não consegue ser erradicá-la, uma doença degenerativa, ela vem como um expurgo. Ela vem fazendo com que a alma se recomponha. E nós não podemos negligenciar o atendimento médico, fisioterapêutico, das ciências combinadas, todas da saúde. Nós não devemos, mas devemos ter resignação se a doença não cede. Um autismo grave do espectro autista, por exemplo, leva muitos pais, às vezes, ao desespero, posto que, às vezes, as respostas são muito pequenas. A despeito de toda a ajuda, o relacionamento do autista, a resposta que ele traz é lenta, é pequena, sobretudo quando é muito grave. Mas quando tem o conhecimento espírita, sem negligenciarmos todos os atendimentos que podem e devem ser feitos,
nós precisamos valorizar de que aquele corpo e aquela reencarnação, ela é uma encarnação vitoriosa. Se durar 10, 15, 20, 30 anos, o autismo também é um processo de terapia para o espírito. Faz-nos, portanto, ter um acolhimento, sem nenhuma acomodação, mas faz-nos ter um acolhimento, uma resignação, que na linguagem espírita está muito distante de passividade. Resignação é o coração e a afetividade dizer sim, eu aceito. E obediência é a inteligência, a racionalidade dizer sim, eu compreendo. E como eu compreendo, eu aceito. Então isso é que é ser obediente e resignado, que é diferente de ser acomodado e passivo. A proposta espírita, portanto, quando ela olha para o corpo, nós precisamos ver a alma. É curioso que o discípulo de Freud, chamado o discípulo branco, na linguagem inclusive preconceituosa da época, chamava-se William Reich. Reich, ele estudava as alterações psíquicas, como é que elas se manifestavam no corpo, e construiu uma psicoterapia olhando como os músculos, as couraças se manifestavam no corpo. E se manifestavam no corpo como sintomas de alterações psíquicas não tratadas. Se Reich conhecesse a reencarnação, ele haveria de entender que o teu corpo, o meu corpo, o nosso corpo, ele é o reflexo do nosso psiquismo do passado. A estrutura corpórea interna e externa que ele analisava, ela não é outra coisa a não ser a somatória daquilo que nós fizemos no passado. E coisas que podem parecer, às vezes, do acaso biológico, elas têm um sentido, especialmente se elas são significativas. Outro dia, já faz algum tempo, eu vi um cidadão que estava, um colega médico, psicanalista, cardiologista, e ele então estava comigo e me pediu para que eu o ajudasse, para que ele pudesse entender a psicanálise, fazendo um mergulho para além do psiquismo desta vida. Com o conhecimento espírita que também ele tinha, ele queria poder avaliar essa perspectiva de ir no inconsciente, além do consciente atual. E então, nós que já o conhecíamos e o acompanhávamos em alguns momentos, disse, vamos fazer. Era uma regressão didática. E ele disse, o que a gente pode fazer? Eu disse, a gente pode trabalhar essa tua lesãozinha. A lesãozinha era uma lesão no tórax. Era um câncer. Que ele tinha feito a ressecção com o dermatologista, tirou todos os bordos e foi declarado curado. Eu disse, vamos ver através dessa lesão. Tal como Reich diz que o corpo revela, na sua dinâmica dos músculos, as alterações mentais, nas diversas couraças que se manifestam, nos bloqueios, eu utilizei aquele ponto que hoje os pesquisadores da reencarnação fazem valer nos estudos da marca de nascença. Não era uma marca de nascença, era uma patologia. E não era um sinal só, era um câncer. Então era alguma coisa significativa, e por isso eu escolhi. Ele deitou, eu toquei e fiz a indução. E ele foi para uma experiência como alguém que conduzia na posição como respondente a um oficial e conduzia as conquistas inglesas. Ele era alguém que estava à frente de esquadras que faziam conquistas. E lá pelas tantas, ele se afeiçoou a um garoto que fica no porto, lá na saída do seu país. E o garoto foi crescendo, e ele se afeiçoou ao garoto, o garoto se afeiçoou a ele, cresceu, e ele convidou o garoto para compor a esquadra na posição de um marinheiro. E saíram para uma das operações que fazia parte da sua rotina de conquista. E depois que eles fazem uma conquista, que ele está na praia, e que ele desenrola um mapa para montar a estratégia da próxima invasão, e diz como seria, o garoto, agora um adulto jovem, em torno dos seus 20 anos, levanta o braço e diz que discordava, que deveria ser de um outro jeito. Ele olhou e não entendeu. E a argumentação começou a se estabelecer e ele percebeu que o jovem foi se exasperando. Ele ficou perplexo,
porque ele era um marujo, ele era o comandante. O garoto veio e o enfrentou. E ao enfrentá-lo, ele mais uma vez, como um pai faria em relação a um filho, ficou firme, mas estava sob o impacto. O garoto sacou de um punhal, ele cruzou os braços e não poderia crer que como que um filho pudesse ferir um pai. Ele estufou o peito e o garoto cravou o punhal no tórax, justo no ponto onde surgiu o câncer. Ele tombou e foi se dando conta fora do corpo que já havia um conluio. Vários marinheiros se envolveram, começaram a arrastar o corpo dele para a nau, e ele ficou perguntando o que é que ia fazer com o corpo dele, e estava completamente atônito e sangrante, porque o seu psiquismo ficou fixado naquela cena. Ele é alcançado, depois de um tempo, é levado, e no segmento do seu tratamento, ocorre uma coisa muito curiosa. Quando a equipe que o atende no mundo espiritual faz uma bandagem para ceder o sangramento cedia e depois voltava a sangrar. Então, alguém, na posição de um médico espiritual, se aproxima dele e diz assim: enquanto você não conseguir perdoá-lo, você vai sangrar. E ele argumenta: mas eu não tenho razão. Ele disse sim e não. Aquele garoto, aí o médico explica, aquele garoto surgiu de um relacionamento sexual extemporâneo que você teve com uma mulher portuária. A mulher se aproximou e disse para você que você era o pai da criança. Mas, naturalmente, como era uma mulher de uma vida, você não aceitou a ideia de que pudesse ser o pai. Ela, quando a criança nasceu, mostrava quem era o pai. A criança foi crescendo apaixonada por você. E, ao mesmo tempo, foi surgindo um ódio proporcional ao amor que ela tinha por você, porque era o pai que rejeitou. Era o conflito do pai que eu amo e do pai que eu odeio porque esse pai não me quis. Esse processo desequilibrou e ele meteu o punhal em você, matando o pai que não o acolheu. O psicanalista saiu do transe, finalizando o transe, e chorou muito, chorou muito. E me disse assim: Alberto, esse é o meu filho. Ele tem pouco tempo de nascido. É o meu filho. Eu tenho que acolhê-lo. Eu preciso melhorar o meu relacionamento com ele. Há uma resistência dele para comigo. E que eu não me estava dando conta que eu estava no movimento contrário, mas ele é criancinha. O espírito, ao renascer, acordou nele uma memória e surgiu, mediante os dias que forem se passando, essa memória se concretizou num quê? Num câncer de pele. É natural que ele já tivesse trabalhado, porque se ele não tivesse trabalhado, onde surgiria esse câncer? Talvez no pulmão. Um câncer não surge de graça. Pode ter uma motivação do aqui e do agora, da irradiação, do cigarro, pode, mas às vezes ele surge do nada, a pessoa leva uma vida íntegra, higiênica, na alimentação, e surge um câncer do nada, num órgão do nada. Como surge uma diabetes numa criança pequena que não tem pais diabéticos e os médicos não sabem explicar por que essa criança desenvolveu diabetes sem ter ascendentes que justifiquem a doença, genéticos. É alguém que traz uma lesão naquele órgão, perispiritualmente, vulnerabiliza as células que deveriam produzir a insulina e desenvolve a diabetes, do mesmo jeito que este homem, este médico, este profissional com ampla consciência, desenvolveu um câncer na periferia. E o ato dele dizer que precisava melhorar demonstrava que ainda havia resíduo de ressentimento. Eu acho bonito a proposta espírita, quando ela nos apresenta Jesus, não como um ser assim, dogmático, né? Que nós temos que segui-lo porque temos que agradar a Deus. Deus não precisa do nosso agrado, a gente tem que se reconciliar com o divino.
E a proposta de Jesus não é uma proposta religiosa, é uma proposta médica. É uma proposta de saúde. Viver Jesus não é para ficar bem com Deus, é ficar bem comigo, com você, com o outro, com a natureza e, por extensão, com o divino, observando as suas leis. Não perdoar é um problema de saúde mental. Porque uma esquizofrenia não vem senão através de uma culpa intoxicante, que às vezes revela que eu cometi um crime e às vezes me matei, às vezes é um homicídio seguido de suicídio, gerando uma esquizofrenia, como dizia Chico Xavier, fazendo uma análise das múltiplas possibilidades que podem gerar uma patologia. Assim sendo, na medida que nós vamos penetrando a doutrina espírita, essa ciência que se debruça sobre o espírito, portanto, a fonte profunda, nós vamos entendendo de que as nossas encrencas que surgem no corpo e na mente, elas são metáforas que nos chamam a atenção de que a gente não conseguiu escoar a fumaça que Freud diria pela chaminé e abrimos uma janela, que às vezes é a patologia mental, às vezes é o câncer, às vezes é a fobia, às vezes é a diabetes, às vezes é o processo degenerativo. E de que isso não deve ser olhado como uma maldição, não deve ser olhado com ódio para os pais, para o corpo, deve ser olhado como uma bênção, que temos que acolher e responder a essa metáfora adequadamente, porque toda patologia é um convite ao aprendizado que foi negligenciado. Toda doença faz-nos crescer e acordar para uma realidade maior. Quantos de nós, depois que perde um órgão, quantas mulheres, depois que perde um seio, voltam a viver melhor do que viviam antes? Sem nenhum masoquismo. Por que elas voltam a viver? É porque elas fizeram um movimento de reitineramento da existência depois de uma patologia grave. Acorda-se. Quantos de nós, quando olhamos para uma doença e nos revoltamos, deixamos de aproveitar o ensinamento que ela traz e às vezes mergulhamos numa revolta e desencarnamos em estado lamentável. O Espiritismo vem em apoio às ciências psíquicas e às ciências biológicas para nos devolver a possibilidade de nos encontrarmos um com o outro numa relação de amorosidade negligenciada. E, por isso, convertida em ódio, revolta, ressentimento, mágoas profundas, remorsos, culpas. E isso, se não resolvido em tempo, isso nós carregamos esse lixo e é da natureza que esse lixo fumacento tem que sair por algum lugar. E às vezes não é uma janela, é uma porta que a gente se abre. Nasce e a patologia não deixa a gente completar, às vezes, 1 ano. Nasce com uma trissomia de Patot, por exemplo, e vive 2 dias, 3 dias e morre. Para a medicina, devia abortar essa criança. Foi diagnosticado intraútero. Para nós, médicos espíritas, isso é uma bênção. Foi 9 anos de tratamento, mais 2 dias. Mais 2 dias. Para uma cura espiritual. Para um espírito profundamente comprometido, que agora tem condições de voltar e renascer, ainda com doença, mas menos. E já com aprendizado de valorização da vida. Isso faz sentido para você? Você já viu alguém, ou já se viu, sofrendo por algo que parece não ter explicação médica, mas que toca profundo no espírito? Deixe nos comentários o que você está sentindo. Porque a cura começa quando damos voz ao que dói. E muitas vezes, diagnosticamos mal o mundo interior. Finalizamos aqui a primeira parte dessa palestra, que é praticamente uma aula sobre nossas patologias existenciais. Acompanhe depois a parte 2 dessa palestra.